Oi, pessoal. Acabei de terminar esse livro, O que os economistas pensam sobre sustentabilidade. E ele é bem simples, assim. Ele faz as mesmas perguntas para esses 15 economistas diferentes que têm ideologias e linhas de pensamentos diferentes. E o interessante é que, por mais diferentes que eles sejam, algumas ideias começam a convergir. E eu separei aqui alguns conceitos e algumas ideias que eu achei muito interessante para eu apresentar para vocês. Bom, e obviamente o primeiro conceito é sobre sustentabilidade. Então, um dos economistas diz que sustentabilidade é a viabilidade biológica da população humana. O outro classifica como capitalismo responsável. E um terceiro tem uma visão mais filosófica que fala que é a consciência individual sobre os impactos que nós causamos no planeta e nas interações entre as espécies. Um outro conceito muito interessante é sobre o que é mercado. E mercado, assim, todo mundo fala o mercado isso, o mercado aquilo, o mercado prefere isso ou outra coisa. Só que é um conceito muito etéreo e eu gostei que eles trouxeram algumas explicações sobre o que é isso. E alguns deles falaram que é um instrumento de alocação de recursos, o outro ainda falou que é uma forma de alocar recursos com o objetivo de gerar riqueza e acumular capital. Para todo o resto, o mercado é cego. E ainda sobre essa cegueira do mercado, tem o conceito do PIB. E o PIB, ele é demonizado de forma geral por quase todos os economistas que estão nesse livro, porque ela é uma métrica muito simplista sobre o que sobre como medir a riqueza de um país. Ele não leva em conta a qualidade de vida, ele não leva em conta a degradação ambiental, por exemplo. E um dos economistas faz uma história para ilustrar como o PIB é uma métrica cega, que é numa sociedade futura distópica, em que o ar é tão poluído que a gente não consegue respirar naturalmente. Só que os humanos são muito adaptáveis, né? A gente já sabe sobre disso. E o que a gente fez? Criou uma forma de respirar por meio de cilindros de oxigênio. Então, todo mundo tem o seu cilindro de oxigênio. Então, a economia gira muito em torno disso. Então, tem o designer que faz um cilindro diferentão, um cilindro de ouro. Tem um outro que faz um cilindro mais tecnológico, que ele é mais leve. Tem um cilindro de criança. Para isso tem também a indústria do cilindro em si. Então precisa de uma mineração para pegar o material para fazer o cilindro, do plástico para também oferecer recursos para fazer o cilindro, toda a cadeia de logística para levar o cilindro de um lado para o outro e garantir que os estoques estejam sempre abastecidos, afinal, a existência humana depende da logística do cilindro bem funcional. Tem também a parte de marketing, de vendas e todo um mercado que se estrutura ao redor do cilindro como um item essencial para que nós humanos continuemos a existir. E aí esse é um exemplo muito claro. O PIB nesse cenário ele aumenta muito porque tem toda essa indústria que se passa a existir pelo fato de nós não conseguirmos respirar mais naturalmente. E aí justamente sobre isso também tem o fato de que a riqueza que vem da destruição da natureza ela é efêmera. E esse exemplo do cilindro, de novo, é muito bom, bem aplicado. Porque a gente pode evoluir tanto como sociedade, degradar tanto o meio ambiente que o ar se torne irrespirável, faz com que a existência humana seja muito frágil. E é justamente esse tipo de coisa que a gente precisa evitar ao valorizar a natureza e colocar isso como uma forma de evolução. Porque se a gente simplesmente fazer o extrativismo em excesso, além de inibir a inovação, ele acaba atrapalhando a nossa própria existência como humanidade, porque a natureza ela é um meio de expansão da liberdade dos indivíduos. E o que a gente pode fazer para resolver isso? Tudo do ponto de vista do livro, tá, gente? É a gente começar a aproveitar essas vantagens comparativas dos serviços ambientais que a natureza já nos oferece em uma vantagem competitiva. E isso acaba provocando também a inovação. E aí, trazendo aqui para um exemplo mais concreto, a Toyota, um dos CEOs da Toyota, lançou um desafio de sair de Nova York até a Califórnia sem abastecer o carro. Então eles tinham claramente uma restrição sobre o abastecimento. E a partir disso que surgiu o Prius, que foi o primeiro carro comercial híbrido, elétrico e movido a combustível fóssil. Então, essas limitações, elas são muito propulsoras da inovação também. Então, a gente tem que se aproveitar dessas, a gente tem que aproveitar a vantagem de ter uma limitação para continuar existindo como humanos, então colocar esses critérios ambientais para a gente continuar evoluindo e usar isso como impulsionador da inovação. E um processo de resolver esse problema também
é por meio do consumo consciente. E quanto mais educado nós formos, quanto mais conhecimento a gente tiver, maior a tendência ao consumo consciente. E isso a gente precisa provocar como sociedade. A gente precisa de uma mudança cultural também muito importante. O Rousseau tem uma frase que ele fala que é o furor de se distinguir. A comunidade humana gosta dessa distinção. A gente procura um meio de sobressair e de também formar as comunidades de pessoas parecidas conosco. O problema é que hoje a gente busca essa distinção por meio do consumo. Então, é quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor carro, quem faz mais cirurgia plástica. Isso acaba levando todos nós a valorizarmos esse tipo de comportamento que destrói a natureza e que é nocivo para nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente começa a valorizar outras coisas, como por exemplo o conhecimento, e formar as nossas comunidades por meio dos reconhecimentos, dos estudos e do aprofundamento intelectual sobre alguma coisa, a gente começa a direcionar a sociedade para o lado que a gente gostaria de ter. Primeiro, que é claro, de manutenção da vida humana. E uma outra coisa uma palavra que inclusive foi me apresentada ao ler esse livro é a palavra frugalidade. A definição dela é ser prudente no consumo e econômico na utilização de recursos naturais. E eu vou agora adotar essa palavra como meu lema de vida, porque eu acho que isso é um caminho que a gente pode seguir. A gente não precisa buscar a distinção por meio do consumo. A gente pode buscar isso por meio do conhecimento. E talvez seja isso que esteja faltando para a elite de forma geral, que a partir daí vai sendo construído uma sociedade que busca mais a manutenção da vida do que uma distinção efêmera como essa do consumo. Então, o que a gente precisa fazer agora para permitir a evolução da sociedade de forma geral e a manutenção da sustentabilidade ambiental é civilizar o consumo. Então, a gente precisa aprender a consumir de uma maneira mais orgânica e que permita a vida não apenas do planeta Terra, mas de todas as nossas interações com as outras espécies.